Graça e paz, meus queridos irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos iniciando mais um culto abençoado na presença do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você nesse momento a voltar sua atenção para a palavra de Deus que vai ser ministrada em todo esse domingo, tempo de celebração, de adoração a Deus. Eu quero que você se coloque em pé aí na sua casa. Nós vamos fazer uma oração para dar início ao nosso culto e em seguida nós vamos celebrar ao nosso Deus, nos alegrar na presença do nosso Criador, aquele que nos ama e tem nos amado todos os dias. Pai, muito obrigado porque nós somos um povo livre. O Senhor nos libertou da escravidão das trevas, por isso podemos entrar na Tua presença, ministrar o Teu coração, sermos ministrados por Ti, Senhor. Nos alegramos porque já não há mais nenhuma condenação sobre nossas vidas. O Senhor removeu de sobre nós todo o jugo do pecado. Somos um povo livre, Senhor, e queremos nos alegrar na Tua presença, queremos celebrar o Teu nome. Eu quero convidar você nesse momento, cante aleluia ao Senhor, celebre a Ele! Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto o meu louvor girar. Cante mais alto, 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 na presença do inimigo, cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto.
Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Como tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, e teus filhos e os filhos de teus filhos. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença esteja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrir. Ele é forte pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrir. Ele é forte, 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 ele é forte. Sobre toda tua geração, família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte pelo dia, pela noite, em tua vida, ao chorares, ao sorrires. Ele é forte, 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 ele é forte.
seguros em Ti, Senhor. Não há lugar mais seguro para estar do que nos Teus braços. Descansamos à sombra de Tuas asas, Senhor. Repousamos em Ti, Senhor. Estamos guardados em Ti, Senhor. E nada pode nos afligir, porque estamos debaixo da Tua proteção. Não há melhor lugar para se estar do que na Tua presença, descansando em Teus braços. Você pode declarar isso aí na sua casa. Vamos declarar novamente. Declare: Senhor, nós estamos debaixo da Tua proteção. Descansamos em Ti, Senhor. Oh, és o lugar mais seguro. Declare com todo o seu coração. Você não precisa ter medo, confia nele. Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Declare isso junto com sua família. Em Teus braços é o meu descanso. Ele é a tua proteção, o teu lugar seguro. Em Teus braços é o meu descanso. Praga nenhuma chegará à tua casa. Em Teus braços é o meu descanso. Aleluia. Pai, nós confiamos em Ti. Colocamos nossa cidade debaixo dos Teus cuidados. Também colocamos nossa nação debaixo da Tua proteção. Confiamos no Teu infinito amor, Senhor. Confiamos nas Tuas promessas, porque são poderosas em Cristo Jesus. Cremos, Senhor, que coisas maiores, extraordinárias, o Senhor tem para realizar, Senhor, no meio do Teu povo e nessa nação, por causa do Teu povo. Nós abençoamos, Senhor, a nação brasileira, abençoamos cada família, Senhor, do Teu povo, em nome de Jesus. Que a Tua igreja continue debaixo da Tua proteção, guardada em Ti, Senhor, e o inimigo nunca, jamais nos atingirá, porque estamos seguros nas Tuas promessas. Nenhuma obra do diabo poderá nos afligir. Eu declaro isso sobre tua vida, sobre a tua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é muito bom, queridos. Eu quero convidar você para nós continuarmos adorando a Deus. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo, nesse culto tão abençoado, onde Deus tem ministrado aos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo aí em Filipenses, no capítulo 4. Vamos continuar ministrando o coração de Deus, além das canções tão lindas que Deus tem nos abençoado. Eu quero convidar você para nós adorarmos também o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero que você saiba que oferta é como um aroma suave diante da presença de Deus. E essa é uma oportunidade de nós também demonstrarmos nossa adoração a Deus. Você pode fazer a sua oferta de várias formas. Você pode fazer por transferência bancária, você pode fazer vindo na nossa igreja em horário de expediente, de 8 às 13h30, nesse período agora de isolamento social. Nós estamos funcionando de segunda a sexta, de 8 às 13h30, você pode vir entregar seu dízimo, sua oferta, a oferta da sua célula. Se você quiser usar as maquinetas também para entregar o seu dízimo, você pode fazer, mas não deixe de contribuir, porque eu creio que Deus tem muito para a sua vida. Então acompanhe comigo a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, no verso de número 16 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, diz: pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. É interessante que o apóstolo Paulo diz que quando nós contribuímos na obra de Deus, nós estamos acumulando crédito no
banco celestial. Deus promete que irá recompensar aquele que é generoso, e o apóstolo Paulo confirma isso aqui, e ele continua no versículo seguinte: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Esteja certo disso. Todos vocês que têm contribuído na obra de Deus de alguma maneira ou de outra, Deus irá suprir as suas necessidades, Deus irá recompensar. Então eu quero te encorajar, continue sendo fiel na presença do Senhor, na casa do Senhor, continue honrando a Deus, porque certamente o Senhor te honrará em nome de Jesus. Eu quero convidar você, quero dar o tempo agora para você louvar ao Senhor, adorar a Deus com suas ofertas, em nome de Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé não seja em luz, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e foi ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti,
Aleluia. Que bom ministrar o coração de Deus. Deus continue abençoando sua vida grandemente. Eu quero só convidar você, ainda dá tempo para você compartilhar o nosso link e a pessoa continuar assistindo o nosso culto. Não deixe de abençoar outras vidas em nome de Jesus. Eu quero agora, nesse momento também, chamar a sua atenção para você ficar por dentro das nossas programações. Nós vamos assistir agora o nosso informativo, o nosso Paz News. Fique ligado, porque tem muito mais para você. Olá! A nossa igreja, apesar de estarmos passando por um momento de isolamento social, não parou. A Paz Church Boa Vista continua com as suas programações de forma online, as nossas células através de aplicativo e os nossos cultos através do YouTube. E se você deseja fazer parte de uma das nossas células, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí no canto e pronto, venha participar com a gente. No dia 22 de maio, a Paz Church Boa Vista, juntamente com a empresa E-Control, estará dando para você a oportunidade de contribuir e abençoar e de se proteger contra o Covid-19 através da sanitização do seu veículo. Como você faz para participar? Vindo na sede da nossa igreja e trazendo 2 kg de alimento nos horários das 9 às 12 e das 14 às 18 horas. Não deixe de participar. E no dia 31 de maio é o dia da evangelização global. É o dia em que nos unimos para propagarmos o reino de Deus. E a Paz Church Boa Vista não vai ficar de fora desse dia. E já anote aí na sua agenda, porque no dia 7 de junho, no próximo mês, nós teremos a nossa Santa Ceia e o nosso drive-thru solidário no Espaço Paz. E o nosso Paz News vai ficando por aqui. E se você quiser se manter informado, é só nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, @PazBoaVista. E não esqueça que isto é só o começo. E fique agora com uma poderosa palavra com o nosso pastor Lima. Olá, meus queridos irmãos e amigos. É um prazer, uma honra tremenda poder transmitir a palavra do Senhor nesse dia para você. Então, mais uma vez eu quero saudar todos vocês que estão nos assistindo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Shalom, para quem gosta de saudar, shalom, graça e paz. Nós somos o povo de Deus e estamos vivendo um tempo muito maravilhoso, um tempo em que a igreja está se destacando pelos sinais de ações para servir a Deus e servir os irmãos. É um momento ímpar na história, um momento em que o povo de Deus se levanta para fazer a diferença. E hoje eu quero trazer uma mensagem, na verdade uma meditação, sobre como o cristão deve se comportar diante das adversidades da vida. A Bíblia tem resposta para tudo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, considerando o tempo que nós estamos vivendo de preocupação, onde até mesmo aqueles que têm fé, muitas vezes se veem diante da dúvida, diante da incerteza, e o que isso pode causar na vida de uma pessoa se ela não estiver bem focada em Deus. Por isso, preste muita atenção nessa palavra de Deus. O tema é: confie no Senhor e não se impressione com os perversos. É um tema um pouco esquisito, porque fala de perversos, e hoje não é muito comum usar esse linguajar pesado para quem ouve, perversos. Quando a Bíblia fala, porque esse é até um subtexto que eu peguei da Bíblia. Quando a Bíblia se refere a perversos ou ímpios, ela não está se referindo àquelas pessoas, como muitos brasileiros que não estão seguindo Jesus ainda, mas que acreditam em Deus, que uma hora dessa vai converter. Mas ela se refere àquelas pessoas que têm uma índole má, que faz injustiça, que oprime os outros, que rouba, que produz tristeza e sofrimento, como corrupção, como gente que não quer saber de Deus e que vive totalmente errado, que vive afrontando a palavra de Deus. São esses que a Bíblia chama de perversos e nós
temos uma verdade muito importante da palavra de Deus para expressar com a nossa vida e não devemos nos deixar levar pelos sentimentos e pelas atitudes desse mundo. Por isso é importante dar atenção à palavra de Deus. Então nós vamos ler aqui no Salmo 37. Inicialmente vamos ler do versículo 1 ao 6. Depois vamos ler outros versículos. Esse salmo foi escrito por Davi. Salmo 37. Interessante que no Salmo 73, só invertendo, 37, 73, no 73 é um outro salmo escrito por um outro autor chamado Asaf, e ele fala sobre o mesmo assunto. Isso é muito importante, Deus dá muita atenção a esse assunto na Bíblia, então preste muita atenção. Começa dizendo o seguinte, versículo 1 de Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Bem, eu introduzi dizendo que nós estamos vivendo um período da história que é ímpar, que nunca se viu, né? A nossa geração não lembra de um outro tempo como esse, de tanta confusão. Estou me referindo à pandemia, estou me referindo à corrupção, estou me referindo à grosseria dos seres humanos em relação a Deus, em relação aos seus irmãos. Embora, no meio dessa pandemia, está começando a surgir alguns sinais bons de ação social, de pessoas olhando para o próximo. Mas, no geral, existe um pano de fundo de tanta injustiça acontecendo no meio político, sabe, no meio empresarial, em todas as áreas, tem pessoas que desprezam a palavra de Deus, tem pessoas que são contra a verdade e que não se importam com Deus. E olha o que a Bíblia diz, para nós cristãos não ficarmos focados nisso, porque se a gente ficar focado nessas coisas, nós corremos sérios riscos de perder a fé, de desanimar e assim por diante. Nós temos que focar em Deus, que é fiel, que é justo, que é poderoso. O nosso foco deve estar no Senhor. Quando esse texto diz, não te indignes, ou seja, não fique irritado, não te preocupe, não fique angustiado, indignado, porque existe uma tendência, sabe, se nós ficarmos olhando para esse mundo, para as coisas que acontecem, as injustiças, nós queremos tomar partido, nós como seres humanos somos muitas vezes afetados, mas a Bíblia diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Ter inveja dos ímpios é uma tentação comum. A Bíblia fala em outros lugares de pessoas que tiveram inveja. Até nesse texto fala de o salmista, ele está falando, expressando aqui um sentimento do seu coração, que ele começou a olhar para os perversos prosperando e ele ficou indignado. E ele está dando um conselho, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja deles, da sua prosperidade. É uma tentação que nós podemos sofrer. Quando a gente vê o ímpio prosperando e parece que não tem punição. Parece que Deus está distante. Por isso que existe um risco da gente perder a fé. A essência dessa atitude de ter inveja, de ficar indignado e ter inveja dos malfeitores, a essência disso é duvidar da justiça de Deus. Se você der atenção exagerada às injustiças desse mundo, começa a duvidar da soberania de Deus. Você começa a pensar que Deus não está no controle. Por isso o salmista diz, cuidado, não foca nisso. Então é muito importante, esse é um conselho para mim e para você, agora que nós estamos nesse período afastados do templo, e nós estamos vivendo o dia a dia, tendo muito tempo para ver a televisão, para ver tantos relatos de injustiça na internet. Hoje em dia tem tantas maneiras da gente ver as coisas que nós ficamos sabendo de tudo.
E além disso, vem todas as mentiras, as fake news, sabe, que tenta tirar o nosso foco de Deus. Ele diz, não te preocupa, não te indignes, não fique preocupado, nem se deixe envolver emocionalmente. Sabe, eu creio que nós cristãos temos que ter muito cuidado para não tomar partido e não se deixar envolver emocionalmente. Às vezes nós, pastores, somos cobrados uma posição política, ou que você vai apoiar quem, ou sabe, nesse mundo nós não podemos confiar em ninguém. Nós temos que confiar só no Senhor. Por isso que nós temos que focar em Deus e fazer a nossa parte, mas ter um cuidado de não nos envolver emocionalmente, como eu tenho visto muitos aí, que às vezes até dão mau testemunho pela sua forma de se expressar em relação às injustiças que estão vendo. E em Filipenses, eu vou abrir um parênteses para um versículo de outro texto, depois nós voltamos para o Salmo 37, mas em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz assim, não andeis ansiosos, ou combina com o outro lá que nós lemos agora há pouco, não se preocupe, ou não ande preocupado, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Com ações de graça. Não combina com o cristão andar angustiado, indignado, expressando ódio, raiva, indignação com o sistema desse mundo. A Bíblia diz, não ande ansioso. Ao contrário, torne conhecida diante de Deus seus pedidos, as suas demandas. Como? Pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós temos temos que ter o cuidado e temos a responsabilidade de manter a fé em meio a tudo isso. Nós temos que ter a responsabilidade de vigiar para que nós possamos ainda orar no meio de tanta tribulação, de tanta dificuldade, de tanta injustiça, ainda poder orar com ações de graças. Porque quem crê que Deus está no controle tem condições de dar graças. E é isso que o texto está dizendo. Em vez de ficar preocupado, em vez de ficar angustiado, em vez de expressar indignação, em vez de se envolver emocionalmente e começar a se tornar um crítico, apresente a Deus, vai para o seu quarto, ora. Você tem orado pela sua nação, você tem orado pelos governantes. Sabe, nós temos que chegar na nossa casa, dobrar os nossos joelhos e dizer obrigado, Deus, porque apesar de tudo que nós estamos vendo nesse mundo, de tão negativo, o Senhor está no controle. Nós te damos graças. As promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, porque Deus é fiel. E no final, o versículo 7 desse texto de Filipenses diz, e a paz de Deus, que excede todo o teu entendimento, todo o seu entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só, se você focar em Deus, em vez de focar nas dificuldades, se você se debruçar na palavra de Deus e começar a orar pelas situações, em vez de ficar indignado, chateado, você vai ter paz. Uma paz, essa paz que excede todo entendimento, quer dizer, uma paz que as pessoas não vão compreender, elas não vão entender. Elas vão ficar admiradas. Como que você pode viver com tanta paz? E você sabe que é porque você está confiando no Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia. No versículo 3 diz, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Deposita a tua confiança em Deus, que é fiel, que é poderoso. E aproveita, usufrui dos benefícios dessa confiança. A Bíblia diz, habita na terra e alimenta-te da verdade. Habitar na terra, fala muitas vezes nesse texto aqui, porque era um texto que estava se referindo à terra prometida. Para o povo de Israel era muito importante tomar posse da terra, porque eles tinham sido escravos no Egito, eles estavam agora como nômades, andando no deserto, caminhando rumo à liberdade, e eles tinham uma esperança, mas não tinham ainda a posse da terra. E ter posse da terra fala de você ter identidade,
de você estar firmado em Deus, de estar usufruindo das promessas de Deus, de estar testemunhando o cumprimento da promessa de Deus que tinha dito, eu lhe darei uma terra. E ele fala, alimenta-te da verdade. Em vez de ficar ruminando essas coisas ruins, começa a buscar a palavra de Deus, começa a meditar todo dia e você vai ser alimentado, você vai se fortalecer em Deus. Amém? Isso é muito maravilhoso. Agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor. Eu já vi pessoas pregando esse texto dizendo, agrade a Deus, faça muita coisa para agradar a Deus. Não, não é isso que ele está dizendo. Deus já se agradou de nós. Ele está dizendo, agrada-te do Senhor, tenha prazer nele, e ele satisfará o desejo do teu coração. Quando temos intimidade com Deus, os desejos do nosso coração irão coincidir com a vontade e os propósitos de Deus. Talvez você tenha olhado ao redor nos anos da sua vida e tenha pensado, parece que as coisas não dão certo para mim. Parece que as promessas de Deus não têm se cumprido na minha vida. Faça uma autoanálise e comece a perceber com que sentimento e atitude de coração você tem servido a Deus. Porque se o nosso amor e a nossa intimidade para com o Senhor estiver alinhada, sabe, a vontade de Deus vai coincidir com a nossa vontade, o nosso prazer, a nossa alegria vai coincidir com a vontade de Deus. Os propósitos de Deus vão começar a se cumprir sem esforço. Quando nós estamos andando com Deus, quando nós estamos focados na coisa certa, os propósitos de Deus começam a se cumprir na nossa vida e nós começamos a ter paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como está a sua vida hoje? O que você tem feito? Quem está no controle da sua vida? Qual é o grau de envolvimento que você tem da sua vida, de tudo que você faz, todo o seu sentimento, toda a sua força? Como a Bíblia diz, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Porque se você entrega teu caminho ao Senhor e confiar nele, ele fará aquilo que for necessário para você ter uma vida bem sucedida. No versículo 6, que nós já lemos, diz, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Isso é uma figura de linguagem. Como a luz vai demonstrar o teu direito, como o sol ao meio-dia. Ou seja, as pessoas vão ver na sua vida que a justiça de Deus é tão certa quanto o nascer do sol. Elas vão perceber que tudo aquilo que você tem vivido e confessado e tomado para si se torna uma realidade. As bênçãos de Deus na sua vida são tão reais como o sol nasce todo dia. É isso que está dizendo. A tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. A vontade de Deus na sua vida vai expressar uma luz para esse mundo e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero ser com ele. Tem muita gente que fica, às vezes, fazendo mau juízo dos crentes, pensando que os crentes são um povo que não tem satisfação, alegria, porque eles não veem a gente nas noitadas, nas bagunças da vida, que eles pensam que isso traz alegria, mas, na verdade, não tem felicidade maior do que você estar alinhado com a vontade do seu Deus. Deus nos criou para um propósito e nós precisamos andar focados nisso. Eu quero dar um conselho para você que assiste muito televisão, que não perde nenhuma dessas lives que estão fazendo por aí, que não perde nenhum desses relatórios, desses sites que estão por aí falando de justiça, de injustiça, de política e de tudo mais. Você que está focado e preocupado, porque deixa eu te falar uma coisa, abrindo parênteses aqui, se você é alguém que assiste demais, que fica por dentro de tudo que acontece de ruim no Brasil, você vai se tornar uma pessoa medrosa, triste, apavorada. Mas se você é daqueles que preferem dar atenção para a verdade, não é para ser alienado, eu assisto, eu sei do que está acontecendo no Brasil, mas eu não dou ênfase maior, eu me policio para eu não ficar fascinado com isso, eu não ficar focado nisso, porque aonde você botar a sua atenção, aquilo que você mais olha e mais vê, isso vai influenciar a sua vida no dia a dia. A nossa atenção tem que estar em Deus. E eu quero dar um conselho para você. Confia no Senhor de todo o seu coração.
Confia no Senhor de todo o seu coração e não te deixa envolver emocionalmente com as coisas desse mundo. E aí você vai poder apresentar a Deus os seus temores, suas necessidades, suas dificuldades, com ações de graças. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 73, no versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, do 1 ao 3, do Salmo 73. Eu falei agora há pouco que o Salmo 37 é muito parecido com o Salmo 73, mas um foi escrito por Davi e o outro por Asaf. Dois escritores diferentes, em época diferente, e eles estão falando sobre a mesma coisa. Asaf era um dos músicos-chefes de Davi. Ele liderava a equipe de louvor no templo em Jerusalém. E ele escreveu esse Salmo 73, no versículo 1 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Isso denota a certeza de que essa declaração é verdadeira. Ele está afirmando algo que ele sabe que é verdadeiro. Ele diz, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. No versículo 2, esse mesmo salmo diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Esse caso aqui significa quase perdi a fé, quase me desviei. Olha aqui, meu querido, o salmista está falando sobre ele se preocupar tanto com as situações das injustiças. Ele começou a olhar para os incrédulos e dizer, esse cara é rico, esse cara tem tudo, parece que Deus não traz punição para ele. E eu que sou um crente, estou aqui sofrendo. Ele começou a olhar para isso e ele diz o texto aqui, quase que eu escorreguei. Pois diz assim, olha, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Quando ele começou a olhar para a situação à sua volta, das injustiças, e ele começou a pensar, cadê Deus que não faz justiça? Ele começou a se preocupar com o que deveria acontecer com aquele perverso. Meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Esse salmista, ele diz, quase que eu escorreguei, quase que eu me desviei, porque eu tive inveja dos perversos. Só que, graças a Deus, que ele fala, até que eu entrei no templo, na presença de Deus, e eu vi. A impressão que dá é que ele teve uma visão, talvez, ou uma profecia, uma palavra de Deus veio para ele dizendo, olha, fica tranquilo. Você já viu daquelas profecias que você está preocupado com algo, você está orando e você chega num lugar que as pessoas nem sabem de nada e ela chega com você e diz, olha, Deus mandou dizer para você ficar tranquilo, porque aquela situação lá Deus vai resolver. O salmista diz, quando ele entrou no templo, ele teve a resposta. Ele não tem inveja dos ímpios, porque brevemente o tempo dele está chegando. Diz assim, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Ter inveja da prosperidade dos ímpios é uma tentação comum, quando a justiça de Deus sobre os ímpios parece demorar. É por isso que nós temos falado, e eu tenho batido nessa tecla hoje aqui, chamando você para concentrar toda a sua atenção na palavra de Deus. Chamando você para esse período de pandemia que você está em casa, você não ficar ausente da fé e não ficar só assistindo essas coisas, você se voltar para a Bíblia, reunir com a sua família, fazer cultos domésticos, orar pelas situações do nosso país, orar pelo nosso governo, apresentar diante de Deus com ações de graça, transmitir fé para os nossos filhos, para os nossos irmãos, que Deus está no controle. Ter inveja da prosperidade dos ímpios é uma tentação comum, como nós acabamos de falar aqui, eu acabei de falar, é uma tentação comum quando nós ficamos olhando e achando que Deus não está fazendo justiça. Deus é justo juiz, Ele vê tudo o que os homens fazem e tem controle sobre tudo e sobre todos. Deus é justo juiz, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe dessas injustiças que estão acontecendo. Ele tem o controle de tudo isso. E a Bíblia diz que Ele vai
resolver essa situação por mim e por você. Ele tem dito que vai fazer isso. Temos os nossos compromissos sociais. Nós não somos alienados. Não estou falando que é para você parar de assistir essas coisas, parar de se preocupar com essas coisas. Não. Não é para ficar alienado. Nós vivemos numa sociedade, nós cumprimos nossas obrigações, mas não faz bem para um crente deixar se envolver emocionalmente pelas injustiças que acontecem nos governos, na política e no mundo em geral. Nós temos sim que cumprir nossas obrigações, nossos deveres sociais, como escolher com responsabilidade os nossos representantes, repudiar o suborno, seja compra de voto, compra e venda, ou outras modalidades de suborno, ser direito nos nossos negócios, estender a mão a quem precisar, orar pelos nossos governantes e autoridades e assim por diante. Isso são responsabilidade nossa. A nossa cidade, o nosso país dependem das nossas orações. Nós somos povo de Deus, colocado nessa terra para fazer a diferença. O povo que mais ora, que mais contribui para o bem-estar do seu país, é o povo que confia em Deus, porque sabe das responsabilidades que temos diante dele. Se você deixar se envolver emocionalmente em conflitos internos, aqueles que são gerados pelo sentimento de injustiça relacionado à prosperidade dos ímpios, relacionado à falta de punição daqueles que produzem perversidade, torna-se forte candidato a ficar indignado. E a Bíblia proíbe você ficar indignado. Ela diz, não te indignes pelos malfeitores. E começa a não mais crer que Deus é bom, como o salmista Asaf disse no começo desse texto. Começa a não crer mais que Deus é bom para com os limpos de coração, como ele promete. E o próximo passo é se desviar do caminho de Deus. Foi isso que o salmista quase experimentou no início desse texto. Ele fala, quase eu escorreguei, quase que meus pés se desviaram, até que eu entrei no templo. E pela graça de Deus, ele foi advertido. No Salmo 73, versículo 13 a 17, eu quero ler o seguinte, esse texto diz, no versículo 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele está falando, foi inútil eu ter sido puro, meu coração puro, e lavar as mãos na inocência. Lavar as mãos fazia parte do juramento de inocência. Lembra de Pilatos, quando, antes de condenar Jesus, ele lavou as mãos e disse, sou inocente do sangue desse homem? Então, fazia parte de um juramento de inocência. E o salmista está dizendo, foi inútil eu ter feito isso. Eu lavar as mãos na inocência, quando eu vejo que os ímpios não fazem nada disso, não estão certos, estão todos errados e continuam prosperando. Então, olha só a que ponto chegou um homem de Deus, um salmista, ele começar a pensar isso. Agora, no versículo 14 diz, pois de contínuo sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dos perversos. Meu querido, você que está assistindo esse culto, pode ter certeza que você não está por acaso, você está salvando a sua alma de uma indignação que pode te levar à perdição, que pode te tirar do sério, que pode fazer você perder o rumo da vida. O salmista diz, eu estava experimentando isso, quase desviando, até que eu entrei no templo e Deus me resgatou. Isso é muito importante. Se o nosso olhar estiver firme no Senhor, aliás, se o nosso olhar não estiver firme no Senhor, corremos o risco de cair num erro terrível, que é achar que não vale a pena ser fiel. Quantas vezes você já se parou a pensar, já se percebeu pensando que parece que não adianta seguir a Deus? O salmista passou por isso.
Ele disse, parece que não vale a pena ser justo, parece que não vale a pena, não adiantou ter lavado a mão na inocência, porque ele começou a perder a fé e o foco da sua vida. Quando ele tirou o foco de Deus, que é bom para os limpos de coração, e começou a se importar muito com as coisas que estavam acontecendo na sua cidade e no seu país. Nós corremos o risco de não crer mais que Deus é fiel e começar a achar que não adianta a gente ser justo, seguir a Deus. Parece que não adianta ser honesto, parece que Deus é injusto, porque nós não vemos Ele fazendo justiça. Isso aconteceu com os contemporâneos de Malaquias. O profeta Malaquias foi outro profeta que enfrentou essa situação, não da parte dele agora, mas ele foi usado por Deus para chamar a atenção, como eu estou aqui hoje chamando a atenção, daqueles que estão pensando que não adianta seguir Jesus, que não adianta ser correto, que começa a ser atraído pelas coisas desse mundo. Olha o que Malaquias diz aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 13 a 18, diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus mandamentos, preceitos, e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam livres os que desafiam a Deus. Esse era o pensamento do povo de Israel na época do profeta Malaquias. E Deus ficou muito triste. E ele se expressou através de Malaquias dizendo, as palavras de vocês foram muito duras. Porque eles começaram a ficar contaminados com as injustiças que havia na sua geração. E eles começaram a perder aquela fé, aquela intimidade que eles tinham com Deus. Quando eles viram que os injustos estavam vivendo tranquilamente. Então o profeta vem adverti-los. E no versículo 16 de Malaquias diz, depois disso, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns aos outros, e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Olha só, para aqueles que não entraram na onda, para aqueles que não ficaram indignados, para aqueles que não perderam o foco, para aqueles que não ficaram duvidando da justiça de Deus, ele diz, eles serão para mim particular tesouro. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do seu filho que lhe obedece. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está dizendo, se você é fiel, não se importe com os perversos, não fique injuriado, indignado com isso, não tenha inveja deles, porque o dia deles está chegando, mas vocês serão particular tesouro para mim. Particular tesouro. Em Provérbios 23, 17 e 18 diz, não inveje os pecados, não inveje os pecadores, melhor dizendo, em seu coração. Melhor será que tema ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você, e a sua esperança não falhará. Se você está sofrendo adversidade, não importa as circunstâncias, confie em Deus, que sempre tem a última palavra. O que é que está importunando o seu coração? Algumas pessoas estão sofrendo agora com doenças, mas Deus é o Deus que cura. Outros estão sofrendo agora com medo de perder emprego, ou com medo dessa doença, do vírus. Mas o nosso Deus é o que nos guarda e nos protege. Outras pessoas estão sofrendo aí porque elas estão vendo as injustiças. Sabe? Elas começam a olhar esse jogo
mundano do poder, que sabe que não se importa com os mais pobres, que não se importa com o bem da sociedade, e ele começa a ficar injuriado. Deixa eu te falar uma coisa, não importa as circunstâncias que você está vivendo, Deus tem sempre a última palavra. Deus sempre tem a última palavra. Quando Amã armou um plano para destruir Israel, tudo estava preparado, ele já tinha autorização do rei para executar o seu plano maligno e destruir Israel, matar os judeus. O decreto já estava assinado, a data já havia sido marcada, mas Deus transtornou os planos deles e livrou Israel. Deus veio em favor do seu povo, não importa, às vezes nós pensamos, parece que tudo vai se acabar agora. Não importa, Deus está no controle e Deus vai transtornar os planos deles e vai abençoar Israel, vai abençoar a sua igreja. Você vencerá se você continuar fiel no Senhor. Interessante, esse plano que eu estou falando aqui do Amã era o general lá do rei Assuero. E olha o que diz aqui, no livro de Esté, capítulo 9, versículo 1. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos. Aleluia! Eu não te falei que Deus tem a última palavra. Um general convenceu o rei a fazer um decreto, marcando o dia, a hora e determinando, autorizando a destruição dos judeus. A rainha Esté chamou todos os outros judeus, falaram, vamos jejuar 3 dias, vamos orar. E no final de tudo aconteceu o contrário. Deus livrou o seu povo. O rei da Síria afrontou o rei de Judá, o Ezequias. E Ezequias clamou ao Senhor e este o livrou. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 20 a 23. Olha o que diz. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele, o rei da Síria, entrado na casa do seu Deus, o D minúsculo, o seu ídolo, os seus próprios filhos o mataram à espada no templo. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Olha só, depois que Deus deu livramento para eles, daquela humilhação provocada pelos seus inimigos, mas ele confiou em Deus. Ele foi e apresentou a Deus suas petições. E Deus tomou partido. Deus enviou um anjo, destruiu seus inimigos. Aquele rei maligno que queria destruir Judá, voltou com o rosto coberto, envergonhado, para a sua terra e foi morto pelos seus filhos. E Deus livrou o rei de Judá e ainda exaltou o rei Ezequias de Judá. A Bíblia diz que ele foi enaltecido diante de todas as nações. As pessoas desse mundo vão olhar para você e vão dizer, realmente, você é uma pessoa especial. Você é diferente, você tem um Deus que te livra. As pessoas vão se voltar para você depois e dizer, eu quero seguir esse Deus que você segue. A Bíblia diz que o rei Ezequias foi enaltecido diante de todas as nações. Eu lhe digo uma coisa, depois dessa crise que nós estamos passando no Brasil, o Brasil vai se despontar como uma nação que vai ser respeitada por todas as outras. E nós, a igreja do Senhor, vamos ser chamados para abençoar as nações. A nossa casa será abençoada por causa daquilo que nós estamos vivendo agora, mantendo firme. Eu quero, inclusive, falar para você o seguinte, você que é cristão, sabe, não desista, não desanime. Nada é por acaso.
Sabe, alguém estava dizendo o seguinte, esses dias nós estávamos orando em casa e uma das minhas filhas estava dizendo, olha, nós não sabemos por que dessa pandemia, mas alguma coisa Deus tem para nos ensinar depois disso. Deus tem algo para nós temos que procurar, e é isso mesmo. E eu tenho ficado feliz com tantos irmãos de tantas denominações que estão orando, buscando a Deus. Se você for naquele monte ali do Monte Cristo, todo dia você vai encontrar um monte de carro lá embaixo, porque as pessoas estão lá em cima orando. O povo de Deus está buscando. Faça parte desse grupo. Seja daqueles que são mais que vencedores. Faça parte dessa fileira daqueles que não desistem, que não desanimam e que não estão preocupados. Eles estão confiantes no Senhor Todo-Poderoso. Eu declaro isso sobre a sua vida. Não importa a circunstância que você está passando. Não importa se você está enfrentando a pior crise da sua vida. O nosso Deus vai te levantar e vai te dar vitória. Comece a experimentar isso desde agora, em nome de Jesus. Eu quero voltar para o Salmo 37, primeiro salmo que nós lemos aqui. Diz assim: descansa no Senhor, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. De novo, repetindo a mesma coisa. O primeiro versículo que nós lemos diz: não te indignes por causa dos malfeitores que prosperam, nem tenha inveja deles. Aqui ele está dizendo no versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deus está dizendo, fica quieto. O que o salmista está dizendo é isso aqui. Fica quieto diante de Deus. Às vezes nós precisamos ser disciplinados por Deus. Às vezes Deus precisou talvez botar a gente dentro das nossas casas, para a gente se aquietar e saber que Ele é Deus. Para a gente poder se aquietar e esperar em Deus. Porque nós não podemos fazer nada. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Qual é a sua crise hoje, pai de família? Qual é a sua crise hoje, empresário? Qual é a sua crise hoje, autoridade de Roraima, de Boa Vista, do Brasil? Confia em Deus, espere em Deus que Ele tem a resposta. Aleluia! Deus tem a resposta. Deus tem a resposta. Às vezes nós precisamos ser disciplinados. Nesse caso, o autor está dizendo, espera, em vez de tentar agir por conta própria. Para de fazer juízo, para de ficar criticando, para de ficar querendo resolver os problemas, sabe? Às vezes nós somos muito... O nosso coração começa a ferver pelo nosso Brasil, pela nossa nação, por causa de tantas coisas que a gente vê, tanta injustiça. Mas Deus está dizendo, aquieta-te, porque eu sou Deus, eu estou no controle. Deus não precisa da nossa ajuda para executar os seus propósitos e manifestar a sua justiça. Enquanto Ele age, cabe a nós descansarmos nele. Eu quero fazer uma recapitulação rapidinho. Eu comecei dizendo que nós estamos vivendo um tempo difícil. Realmente, além da pandemia, além da preocupação com a doença, as notícias que nós vemos é de tanta injustiça, infidelidade, falsidade, sabe? Na política, não sabe, nem dá prazer de assistir. E a tendência nossa é começar a achar que nós temos que fazer alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa, nós só temos que orar. Nós só temos que confiar em Deus e sermos cidadãos corretos, fazer a nossa parte, porque Deus, mais cedo ou mais tarde, vai resolver essa situação para nós. No versículo 8 do texto que nós estamos dando de Salmo 37 diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não pega bem para um crente ficar falando mal das autoridades. Não pega bem para um crente ficar amaldiçoando os outros. Nós temos que orar. Abandona a ira. Abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Talvez você hoje pensou, alguém falou para o pastor sobre a minha vida, porque talvez você está vivendo esse momento, seu coração está fervendo, porque você é um cidadão, porque você quer ver as coisas melhorarem, e você acha que a injustiça está dominando. É para você mesmo. Ninguém me falou, mas Deus está falando para você. Aquiete-se, abandone a ira, calma, abandone o seu furor, seja paciente,
certamente isso não vai acabar bem se você continuar assim. O versículo 9 fala, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, não acharás. Procurarás o seu lugar e não o acharás. A Bíblia diz que o homem justo, ele vai perpetuar-se na terra. Como? Porque os seus filhos, seus descendentes, vão herdando tudo aquilo que ele herdou de Deus. Então a geração dos justos será perpétua. Sabe, nós vamos morrer, os nossos filhos vão mencionar o nosso nome. Os nossos netos vão nos mencionar. Nós vamos ter uma geração de pessoas de bem na sociedade, enquanto que os perversos serão exterminados, a Bíblia diz. Não terão nome na terra. Não perpetuarão o seu nome na terra. No versículo 12 diz, trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois está se aproximando o seu dia. Sabe, se os injustos, os perversos estão pressionando o justo, a Bíblia diz que Deus se ri lá no céu desse injusto, porque o seu dia está chegando. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já sou agora velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus está dizendo, eu tenho um testemunho para você. O salmista está dizendo, você está preocupado? Não se preocupe, porque eu fui moço e agora sou velho. Eu conheço a história, eu tenho vivido isso. E eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a sua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Isso que eu falei. Deus está dizendo para você, Ele está garantindo a sua posteridade. Os seus filhos vão possuir a terra, seus filhos vão herdar nessa terra aquilo que Deus tem dado para os seus pais, e o nome de Deus vai se perpetuar sobre a terra por causa da sua geração. Você é um abençoado de Deus. Nós somos abençoados de Deus. Nós temos razões de sobra para louvá-lo, para agradecê-lo. No Salmo 37, só para terminar, versículo 29, versículo 29 diz assim. Desculpa, 39 e 40. Eu pulei para o 39 e 40. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque eles nele buscam refúgio. Deus está dizendo para aqueles que buscam refúgio nele, Ele promete isso aqui. Vem do Senhor a sua salvação. Mais um pouco. Quando é que Deus vai fazer justiça contra os ímpios? Daqui a pouco. Quando é que essas injustiças sociais vão acabar? Daqui a pouco. Quando é que a sua vitória vai ficar evidente? Daqui a pouco. Deus está dizendo que Ele ouve a oração do justo. E aqueles que se refugiam nele prosperarão. Eu não sei quanto a você, mas eu decidi, há mais de 30 anos, seguir o Senhor. E eu nunca me decepcionei. Talvez você pense, mas como que a gente faz isso? Qual é a religião certa? Deixa eu falar uma coisa para você, não tem a religião certa. A religião certa é você amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo e viver uma vida que honre a Deus. Essa é a religião certa. Então, se você ama a Deus, se você entrega o seu caminho, confia nele, a Bíblia diz, tudo Ele fará.
E para você que hoje quer começar essa nova vida com Cristo, eu vou te falar, eu vou ler 3 versículos aqui só para situar isso e dizer para você como você pode ter e fazer Jesus como Senhor da sua vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 a 11. Diz, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. Talvez você fala, pastor, eu faço isso só no meu coração. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se você crer no coração e confessar com a sua boca. A Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus, você vai precisar abrir sua boca e dizer, a partir de hoje, estou decidindo receber Jesus como meu Senhor. E se você crer no coração, só confessar com a boca não vale. Só crer no coração também não vale. Tem muita gente que está dizendo, eu tenho Jesus no meu coração. Eu já tenho Jesus no meu coração, não preciso confessar. A Bíblia diz, precisa confessar com a sua boca e crer no seu coração. Agora, a verdade mais maravilhosa que eu quero falar para você é, ele diz, se você fizer isso, você será salvo. Você quer ser salvo hoje? Ou você é daqueles que pensam, a salvação é quando eu morrer. Depois de morrer não tem jeito, meu filho. Depois de morrer já era, já passou. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Nós temos que morrer em Cristo. Quando chegar o dia da nossa partida, nós temos que estar vivendo já a salvação de Cristo. Para aqueles que creem em Deus de todo o seu coração, para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, eles já estão vivendo nessa terra a salvação de Deus. Por isso eu quero convidar você, que está desejoso de fazer essa decisão, para orar comigo. E depois que você fizer essa oração, hoje ainda, ou amanhã, nos próximos dias, você vai ligar ou mandar uma mensagem para esse telefone que está aparecendo aí na tela. E você vai dizer, eu fiz uma decisão de seguir Jesus. Ou eu quero entender mais sobre a salvação. Eu ouvi a palavra, me interessei por ela e quero mais explicações. Você vai encontrar pessoas nesse número que vai te ajudar e vai fazer você ser um cristão de verdade, conhecendo a palavra de Deus. E você fará parte de uma grande família, a família da paz nessa cidade. Então, se você deseja entregar a vida para Jesus, faça esta oração comigo. Diga, Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu me entrego a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sem o Senhor, eu não dou conta. Mas eu estou entregando como alguém que não tem muita certeza de nada. Eu estou entregando para o Senhor tomar conta da minha vida, porque eu já tentei demais e não dei conta. E nesse momento, nessa hora, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Se você fez essa oração, eu quero que você saiba que Deus ouviu. Seu nome foi escrito no livro da vida. E você agora faz parte da fileira dos vencedores. A palavra de Deus é para você. Você é salvo em Cristo Jesus. Daqui uns dias, nós não sabemos quando, a trombeta vai tocar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Se você tiver morrido, você morreu em Cristo, você vai ressuscitar primeiro. Se você estiver vivo nessa época, como eu e outros, qualquer um de nós, a Bíblia diz, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Vamos dar adeus para esse mundo. Vamos viver eternamente com o Senhor. Isso é o que interessa. Não importa o começo e o meio. O que importa agora é o final. Como você vai acabar a sua vida. Como você vai chegar no final. Que eternidade, que nível de eternidade você vai participar. Eternidade com Deus ou sem Deus? Eu creio que você vai participar com Deus juntamente conosco. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Aleluia, que palavra abençoadora. Eu creio que Deus falou o seu coração de maneira tão poderosa. Esse é o tempo realmente de nós confiarmos em Deus, nos aquietarmos em Deus. Eu sei que essa palavra trouxe refrigério para o seu coração, para a sua alma, porque Deus é bom, Deus te ama. E eu quero falar algo a você.
Todos os domingos nós estamos trazendo uma palavra abençoadora para você e toda a sua família através do nosso canal no YouTube, os nossos cultos online, todos os domingos às 10 da manhã e às 19 horas. Eu quero encorajar você a sempre compartilhar o link com os seus amigos, com seus familiares, porque nós cremos que Deus irá alcançar muitas vidas durante esse período e você pode contribuir com isso em nome de Jesus. Então, fique sempre ligado nas nossas redes sociais, nas mídias sociais, porque há outras atividades também no decorrer da semana e nós estaremos sempre divulgando. Então, eu quero convidar você agora, nesse momento, a se colocar de pé aí na sua casa, onde você está. Eu quero encerrar este culto liberando a bênção sobre sua vida, a bênção apostólica sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso na Tua presença, esse tempo de louvor, de adoração, esse tempo, Senhor, do alimento espiritual através da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada lar dessa igreja, cada lar da nossa cidade, da nossa nação, em nome de Jesus. Que a bênção do Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o Deus Criador do Universo, esteja sobre tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.